Salmo 88, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Emã, filho de Joel, foi um dos músicos do templo durante o reinado de Davi, 1 Crônicas 6, 33, 37, 1 Crônicas 15, 17, 1 Crônicas 16, 41, 42, 2 Crônicas 35, 15. E é o candidato mais provável à autoria deste salmo. A segunda opção é Emã, filho de Maol, um dos sábios durante o reinado de Salomão, 1 Reis 4:31. Os termos hebraicos aqui usados significam enfermidade e para cantar ou para humilhar, respectivamente. É provável que a primeira palavra se refira a uma melodia triste para acompanhar esse cântico melancólico, enquanto a segunda palavra pode identificar o propósito do salmo, nos humilhar diante do Senhor. Esse é o último salmo dos filhos de Corá e, talvez, o cântico mais lastimoso de todo o livro. No texto hebraico, o salmo termina com a palavra que significa trevas e não encerra com um tom de triunfo, como acontece com outros salmos que começam com sofrimento e perplexidade. Este salmo fala de trevas, versículo 1, 6, 12 e 18. Da vida à beira do abismo, versículo 3, 4, 6. Da iminência da morte, versículo 5, 10, 11. Da sensação de estar se afogando, versículo 7, 16, 17. Da solidão, versículo 5, 8, 14, 18. E da prisão, versículo 8. Emã era um servo de Deus que experimentava sofrimento intenso, sem compreender o motivo de sua aflição. Ainda assim, porém, perseverou em suas orações a Deus e não abandonou sua fé. Nem todas as histórias da vida têm um final feliz, mas isso não significa que o Senhor nos abandonou. Na experiência de Emã, registra neste salmo, podemos encontrar 4 instruções a serem seguidas quando a vida se desintegra e nossas orações parecem não ser respondidas. Primeiro, buscar ao Senhor pela fé. Salmo 88, 1 e 2. A vida de Emã não havia sido fácil, versículo 15, e agora torna-se ainda mais difícil, a ponto de ele sentir que está à beira da morte. Versículo 3, 10, 11. Mas ele não desiste. Continua confiando em Deus, ao qual se dirige como Senhor Jeová. 4 vezes nessa oração, versículo 1, 9, 13 e 14. Jeová é o nome do Senhor que enfatiza sua relação de aliança com seu povo. E Emã era um filho dessa aliança. Também se dirige ao Senhor como Deus Elohim, designação que expressa seu poder. A expressão Deus da minha salvação indica que Emã havia confiado que o Senhor o salvaria. E o fato de orar dessa maneira mostra que sua fé ainda está viva. Em 3 ocasiões, o texto diz que ele clamou ao Senhor e, para isso, são usadas 3 palavras diferentes. Versículo 1, um clamor por socorro em meio à grande aflição. Versículo 2, um grito alto. Versículo 13, um clamor de angústia. A oração de Emã é fervorosa. Ele crê em Deus que pode ouvir suas súplicas e fazer maravilhas. Versículo 10, 12. Um Deus que o ama e que é fiel a seu povo. Versículo 11. Tudo isso é prova da fé ainda viva no coração de Emã, apesar de suas palavras darem a impressão de ele estar pronto para desistir. Ele ora dia e noite, versículo 1, versículo 9, e crê que nenhum obstáculo se colocará entre suas orações ao Senhor, versículo 2,
Salmos 18, 6, Salmo 22, 24, Salmo 35, 13, Salmo 66, 20, Salmo 79, 11. Não importa como nos sentimos ou quão impossíveis sejam nossas circunstâncias, podemos sempre buscar ao Senhor e colocar diante dele nossos fardos. Segundo, dizer ao Senhor como nos sentimos. Salmos 88, 3 ao 9. Não há lugar para a hipocrisia na oração pessoal. Um dos primeiros passos para o reavivamento é a mais completa transparência ao orar e a determinação de não dizer ao Senhor coisa alguma que não seja verdadeira e sincera. Emã confessa que sua alma está farta de males e que se sente como um morto-vivo. Não tem forças e se sente abandonado pelo Senhor. Os fiéis do Antigo Testamento não possuíam a revelação mais detalhada da morte e da vida depois da morte, de modo que não devemos ficar espantados com a descrição de Sheol, o reino dos mortos. O Senhor não se esquece de seu povo quando morre, como também não deixa de se importar com ele, pois deixar o corpo significa habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, do 6 ao 8. Ver também Salmos 25, 7, Salmo 74, 2 e Salmo 106, 4. Porém, Emã também diz ao Senhor que ele é responsável pelos males que afligem seu servo. A mão de Deus colocou-o na cova, Sheol, o túmulo, e a ira de Deus flui sobre ele como as ondas do mar. Salmos 42, 8. Qualquer que seja a sua enfermidade, foi causada pelo Senhor, e o tornou tão repulsivo que seus amigos o evitam. Salmos 31. Salmos 31, versículo 1. Não tem riquezas, não tem luz, não tem amigos, e se sente como se não tivesse Deus. É um prisioneiro sem qualquer esperança de escapar. Como Jó, Emã deseja saber o motivo desse sofrimento que lhe sobreveio. Terceiro, defender nossa causa diante do Senhor. Salmos 88, do 10 ao 14. O pastor escocês Samuel Rutherford, 1600 a 1661, que passou por muito sofrimento por causa de sua fé, escreveu: é obra da fé reivindicar e se apropriar da bondade presente, até mesmo nos golpes mais duros de Deus. E perguntou: por que estremecer com o arado do Senhor que cava sulcos tão profundos em minha alma? Sei que ele não é um agricultor preguiçoso e que seu propósito é plantar e colher sua safra. O argumento de Emã é simplesmente de que sua morte privará Deus da grande oportunidade de demonstrar seu poder e glória. Que serventia Emã teria para o Senhor depois de morto no Sheol? Os espíritos dos falecidos não se levantam no mundo dos mortos para obedecer às ordens do Senhor. Ver Isaías 14, do 9 ao 11. Mas Emã pode servir ao Senhor na terra dos vivos. Salmos 30, do 8 ao 10, Salmos 115, 17. Antes de ir ao santuário para auxiliar no culto, Emã ora pedindo que o Senhor conceda restabelecimento e forças, e no final de um dia atarefado voltar a orar. Durante seu ministério diário, ouve a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números 6, do 24 ao 26. Mas não a recebe. Sente-se rejeitado e sabe que o rosto de Deus não está voltado para ele. Ainda assim, continua orando. Quarto,
esperar pela resposta do Senhor. Salmos 88, do 15 ao 18. Não sabemos o que foi essa aflição, que lhe sobreveio ainda em sua juventude. Mas é triste pensar que sofria todos os dias, e o dia todo. Versículos 15, versículos 17. Nem sequer conseguia se lembrar de sua época em que desfrutasse de boa saúde. Os vagalhões que quase o afogam, versículo 7, transformaram-se em ondas abrasadoras de tormento, versículo 16. Enquanto a ira ardente de Deus o sobrepuja, Salmos 42, 7. A cheia está subindo, e ele sente que está prestes a se afogar. Salmo 130, versículo 1. Não há ninguém por perto para salvá-lo. Está sozinho. A escuridão é sua amiga, pois o esconde dos olhos daqueles que observam seus sofrimentos e talvez digam, como fizeram os amigos de Jó. Deve ter pecado grandemente para que o Senhor o aflija de tal modo. Mas ele continua orando e buscando o socorro de Deus. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Jó 13, 15. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, 13 e 14. O Senhor sempre tem a última palavra, e ela não será trevas. Quando estamos em trevas, não devemos jamais duvidar daquilo que o Senhor nos ensinou quando estávamos na luz.